Estamos alegres na presença do Senhor, irmãos, e realmente alegria bastante grande, principalmente nas pernas hoje. Agora à tarde, essa última palavra, a responsabilidade que nos recai sobre os nossos ombros. Porém, irmãos, é uma oportunidade maravilhosa, não é? É um privilégio falar mais uma vez aqui nessa tribuna sagrada do Belém e receber a oportunidade do pastor José Wellington, nosso pastor, e também do nosso pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente. E depois de palavras maravilhosas que foram faladas aqui, e principalmente a palavra do pastor Roberto José, que nos falou grandemente ao nosso coração. Eu estou com duas palavras no coração. Glória a Deus. Uma comprida e uma curta. Glória a Deus. E quando vinha para cá, irmãos, pensei em falar uma palavra, se fosse me dada a oportunidade, pois o obreiro, ele deve estar sempre pronto, né? Com a palavra de Deus. É uma obrigação nossa. E aí, quando fui mexer na palavra curta, me veio uma comprida. Eu quero convidá-los para lermos a palavra de Deus, que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os dois últimos versículos do capítulo. Segunda a Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Glória a Deus. Eu dei um título, irmãos, para esta palavra, para a minha fala, que é a palavra de Deus, o equipamento do pastor. A palavra de Deus, o equipamento do pastor. Glória a Deus. São 3 epístolas chamadas pastorais, irmãos. A primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a epístola a Tito. A primeira a Timóteo foi escrita por Paulo quando ele estava na Macedônia. 7ª década, as 3 epístolas. Não nos esqueçamos que a 7ª década vai do ano 60 até o ano 69. Depois de Cristo. Por volta de 64, 65, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo. Depois ele escreve, já no ano 66 para o 67, a segunda carta para Timóteo. Escreve para Tito também. E a segunda carta a Timóteo, ele já escreve da sua prisão em Roma. Foi a última mensagem que Paulo escreveu
E o último conselho que ele dá para Timóteo, o jovem pastor, o jovem obreiro. E ele fala exatamente sobre isto. Capítulo 3, o penúltimo capítulo. Capítulo 4, o último capítulo que ele escreve. E uma coisa interessante, irmãos, porque Paulo escreve as 3 epístolas pastorais. Não dá tempo da gente falar, mas alguém discordou que as 3 epístolas pastorais fossem de Paulo. Porém, irmãos, as evidências são tão fortes, não é? E Paulo deixa a última mensagem para instruir os pastores, a nós, que somos obreiros pela misericórdia do Senhor, como agir. Nos deixou o subsídio, nos deixou o equipamento, e ele fala aqui da palavra. A palavra de Deus é o equipamento do pastor. A palavra de Deus é a arma do pastor. Eu estava aqui afiando a minha faca e lembrando, irmãos, que o nosso equipamento é este. E um pastor sem a palavra de Deus é um soldado desarmado. Mas um pastor, irmãos, com a palavra de Deus, ele é um soldado armado, com as armas necessárias. Um pastor sem a palavra de Deus, amados irmãos, é um atleta sem os devidos exercícios, sem o devido preparo físico. Um pastor sem a palavra de Deus é um lavrador sem as devidas ferramentas. Um pastor sem a palavra de Deus é como um pescador sem isca, sem anzol, sem rede, sem tarrafa. Tem a mínima condição de pescar. Não tem a mínima condição de pegar um peixe sequer. Mas um pastor com a palavra de Deus é um pastor com vara, com anzol, com linha, com isca, e com a melhor isca, glória a Deus, para pescar e pegar muito peixe. Um pastor sem a palavra de Deus, amados irmãos, é como um construtor sem os devidos materiais. Paulo, ao escrever sobre isso, ele fala que aquele que edifica sobre o fundamento que ele já tinha posto, deve saber o material que deve pôr. E aí ele fala de ouro, de prata, de pedras preciosas. E o ouro bem representa a glória de Deus. Um pastor sem a palavra de Deus é um pastor que tem um ministério sem glória. É um pastor que tem o ministério, ou um ministério sem a evangelização, já que prata representa a própria evangelização e a salvação em Cristo. Um pastor sem a palavra de Deus é um pastor sem pedras preciosas para pôr na sua construção. Mas um pastor com a palavra de Deus é um pastor com o ministério cheio de glória, cheio da glória de Deus. Ele está também cheio da salvação, da evangelização, do evangelho de Cristo, e também com os dons espirituais, cujas pedras preciosas bem representam isto. Um pastor, irmão, sem a palavra de Deus é como um médico ou como um cirurgião sem o bisturi. Mas um pastor com a palavra de Deus é
um homem de Deus preparado para fazer tudo o que Deus quer que ele faça. Entrando aqui no corpo da palavra, amados irmãos, Timóteo recebe este ensino como pastor jovem, como aquele que precisa saber o que deve fazer. E Paulo fala esta palavra de uma autoridade incrível do Novo Testamento, quando ele fala toda palavra inspirada, toda escritura divinamente inspirada. E ele está aqui, irmãos, reivindicando. É verdade que este texto, para quem estuda o grego, sabe que é uma tradução difícil, e que os tradutores sofreram e sofrem até hoje, para que pudessem ou para que possam adequar, não é? O grego para o português. Por isso os irmãos que estão aí talvez com bíblias diferentes, né, traduções diferentes, podem ver a dificuldade para se traduzir o texto. Mas Paulo está reivindicando aqui, irmãos, a mesma inspiração para a palavra que ele estava falando, com a inspiração do Antigo Testamento. Ele está dizendo que ele está recebendo a palavra de Deus, ou a palavra que ele está falando tem a mesma autoridade da palavra que foi falada no Antigo Testamento. Ele está dizendo, a doutrina que eu estou transmitindo, Timóteo, para o seu conhecimento, é uma palavra que vem diretamente de Deus. E ele usa, irmãos, aqui nestas 3 epístolas, e aqui estão algumas delas, 175 palavras que não são usadas em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ele fala estas 175 palavras para os pastores, para trazer para nós a condição de ensinar. E quando ele diz toda palavra divinamente inspirada, a palavra é theopneustos, uma palavra grega formada de 2. A primeira, theos, que é Deus. A segunda, a última palavra aí, é, irmãos, a palavra sopro, ou soprado por Deus. Ele está dizendo, a palavra que eu estou falando para você, eu recebi pelo sopro de Deus. Deus soprou dentro de mim, Timóteo, esta palavra. Oh, glória a Deus. E como é bom, amados irmãos, poder receber o sopro de Deus dentro de nós. Porque a palavra de Deus é comunicada assim. O Senhor sopra dentro do nosso coração e vai nos enchendo. Glorificado seja o nome do Senhor. E aí ele começa, irmãos, dizendo que Deus soprou esta palavra no meu coração. E ele diz, por isso ela é proveitosa. Diz, ela é útil. Ela é capaz, ela é apta, ela tem poder, porque a palavra de Deus tem poder, amados irmãos. Por isso ela é o equipamento do pastor. E quando falamos a palavra de Deus, amados irmãos, é Deus nos usando com o seu poder criador. Porque quando Deus quis criar, amados irmãos, as coisas, Ele simplesmente abriu a sua boca e falou. E Deus disse, haja, e ouve. Quando um pastor abre a sua boca, na inspiração do Todo-Poderoso, Deus começa a agir. As coisas começam a acontecer. As coisas começam a aparecer. Pode não ter, companheiro,
mas Deus faz aparecer. Pode não ter nada lá, mas Deus faz aparecer. Deus traz pela sua palavra maravilhosa as coisas à existência. Então confia no Senhor. Faça a obra de Deus pela própria palavra de Deus. Se precisar fazer uma cirurgia, Deus põe na tua mão o bisturi espiritual, que é a palavra de Deus. Aleluia. Se precisar extirpar um furúnculo, é pela palavra de Deus que a gente faz. Se tem alguma coisa querendo matar a igreja, a palavra vai e tira. Ela extrai o tumor maligno, por pior que ele seja. Louvado seja o nome do Senhor. Se precisar plantar uma planta, Deus te dá não somente a semente, que é a própria palavra de Deus, mas Ele te dá as ferramentas para cuidar desta semente, que já nasceu, que está crescendo e que vai produzir. Vai chegar o tempo da colheita, é pela palavra de Deus. Por isso Ele diz que a Escritura, que a palavra, ela é proveitosa. Aí vem aí algumas coisas que ele diz. Ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, ela é proveitosa para corrigir, ela é proveitosa para instruir, e diz instruir em justiça. Então, irmãos, este é o equipamento do obreiro. Pela palavra de Deus, ele está apto para ensinar. Didascalia é a palavra grega que está aí. Que é doutrina, que é sã doutrina, que é o ensino sadio. Por isso o inimigo não gosta da palavra ser falada na igreja. Tem muitos púlpitos que o inimigo, irmãos, trabalha para que não chegue a hora da palavra. Louvado seja Deus, porque a palavra, amados irmãos, ela faz o inferno tremer. A palavra de Deus, ela faz o que precisa ser feito. Então não troque, como já ouvimos nesta tarde, o horário da palavra por outra coisa qualquer. Mas aplica a palavra. Paulo, ao terminar esses 2 versículos, ele entra no último capítulo da sua escrita para Timóteo, e ele começa dizendo: por isso, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vinda, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, corrija, redargue-as, repreendas com toda doutrina, porque virão tempos em que eles não sofrerão a sã doutrina, porque vão ter comichão nos ouvidos, mas vão amontoar doutores para que falem. Eles estão por aí hoje. Falem segundo o que eles querem ouvir. E esses doutores, irmãos, Paulo não está falando aqui dos médicos, Paulo não está falando aqui simplesmente dos advogados, Paulo não está falando aqui simplesmente dos engenheiros, que hoje, graças a Deus, tem muitos dentro da igreja, mas ele está falando, irmãos, dos falsos mestres. Ele está falando dos falsos teólogos, ele está falando dos falsos entendidos, e eles entendem muito, sabem muito, mas a unção está a zero. Não tem unção, não tem vida, não tem caráter, não tem oração, não tem comunhão com Deus. A palavra deles é uma palavra vazia.
Mas o homem de Deus, ele precisa estar com a boca cheia da palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Por isso ele diz aqui, redárguas. A palavra de Deus, ela é apta para redarguir. E isto, irmão, significa replicar, corrigir. Ela é capaz de dar uma resposta à altura para tudo. Se alguém vem com um ensino esquisito, estranho, a palavra de Deus tem resposta. Aqui a gente encontra a resposta para a falsa teologia que está graçando nesta última hora. Então, um obreiro, amados irmãos, com a palavra de Deus na sua mão, na sua boca e no seu coração, é um obreiro equipado, é um obreiro preparado. E Paulo continua dizendo que a palavra, ela é apta para corrigir. Este corrigir, irmãos, significa o aprimoramento da igreja e do obreiro. Ele continua dizendo para instruir. E a palavra é paideia, que é a educação infantil, que é a educação das crianças. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é capaz de formar a igreja. Ela é capaz de preparar a igreja de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade que alguém possa querer ter. Por isso, amados irmãos, eu gostaria muito de destacar aqui nesta tarde a escola dominical. Quando nós ensinamos as criancinhas, e algo me alega, quando as classes são chamadas à frente. Lá na Lapa, a classe dos pequeninos é chamada de Cordeirinhos de Jesus. E o nosso segundo superintendente, que é o pastor Arnaldo, que está velhinho, quando os pequenininhos chegam na frente, ele chama de os cabritinhos de Jesus. Não de os cordeirinhos, ele chama de os cabritinhos de Jesus. E a gente entende porque eles chamam dos cabritinhos, porque eles vêm pulando, são pequenininhos, não sabem, eles vêm pulando, alegres, porque vêm na frente para falar o texto áureo, e eles vêm pulando, pequenos, glória a Deus. Mas aquele termo é um termo carinhoso, que ele chama de os cabritinhos de Jesus, porque vem pulando, mas nunca mais eles vão esquecer do que eles estão recebendo, porque é a educação infantil que se aplica o ensino na escola dominical. Mas logo depois vem aqueles um pouquinho maiores. O pastor Jair está aqui, que é o primeiro superintendente lá. Glória a Deus. E eles já vêm, já se comportam um pouco melhor. Mas o que eles querem mesmo fazer é alcançar o microfone para poder falar e ouvir a voz saindo. Eles vêm felizes, nunca mais eles vão esquecer. E depois vem os adolescentes, depois vem a mocidade, e depois vem os adultos. Todos, amados irmãos, recebendo o ensino da palavra de Deus. Então a gente vai percebendo a palavra do Senhor formando. Isso é pôr na forma de Jesus. Glória a Deus. É transmitir, irmãos, para a igreja o caráter de Deus, o caráter de Jesus. É transmitir para o coração de cada um. E o que é que faz isto, amados irmãos? É a palavra de Deus. Porque aí Paulo continua no versículo 17, ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito. A Bíblia NVI traduziu aí como apto, né? Para que o homem de Deus seja apto. Porque a palavra grega que está aí é artios, que significa capaz, que significa eficiente,
que significa completo, que significa íntegro, piedoso. E piedade, irmãos, aí nas epístolas pastorais, é uma palavra das 175, que não tem em outro lugar do Novo Testamento. Piedade não é essa piedade de compaixão, de dó. Piedade aqui, irmãos, é eusebeia, que significa veracidade, que significa verdade, que significa santidade, que significa pureza, que significa o homem de Deus ser santo, ser justo e ser como Jesus é, transparente, puro, cristalino, cheio da verdade de Deus, cheio da graça de Deus. Por isto, João, ao escrever de Jesus, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Assim deve ser o servo de Deus, cheio da palavra do Senhor, este apto para que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja apto. É só a palavra de Deus que faz a gente ser apto, faz a gente ser capaz, porque nesta obra, irmãos, não adianta a capacidade humana. Além de toda a capacidade humana que Paulo tinha, ele faz questão de dizer: porque eu recebi do Senhor. A gente nunca vê ele dizendo: eu recebi do Gamaliel isso que eu estou ensinando para vocês. Ele não fala isso. Eu recebi na faculdade isto. Não, amados irmãos. Pode ter todo o preparo, se prepare o máximo que você puder, mas não se esqueça que nós temos que receber do Senhor. A palavra vem lá do alto. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra está lá no céu. Para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu, mas o Senhor desce a palavra pelo Espírito Santo e Ele sopra na gente. Oh, glória a Deus. Não tem coisa mais bela, irmãos, do que um homem cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. Então, para que o homem de Deus seja perfeito. Esta palavra, irmãos, ela é maravilhosa, porque ele prossegue dizendo: e seja não somente perfeito, mas perfeitamente instruído. Eu fui ver porque as Bíblias, elas têm essas palavras um pouco diferentes, né, uma das outras aí. E a palavra que está aí, irmãos, é exertimenos, que significa equipar. Equipar, de onde eu tirei o título da palavra. Palavra de Deus, o equipamento do pastor. Para que o homem de Deus seja equipado. É igual um carro, irmãos. Tem carro equipado e tem carro que não é equipado. Tem carro que vem sem nada, né? Mas tem o carro que vem equipado. O carro equipado, ele tem uma série de coisas, né, que o outro não tem. Então, amados irmãos, um pastor sem a palavra de Deus, ele é como um carro sem nada. Mas um pastor com a palavra de Deus é um carro que tem tudo, ele é completo. E aí chega até o top, né? Chega até o top. Quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais você terá para entregar. Deixa Deus soprar em você, deixa o Espírito Santo soprar a palavra, exertimos, ou exertimenos, que é o equipamento que nós precisamos, a palavra de Deus. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado. Glória a Deus. Perfeitamente preparado para toda a boa obra. Sabe o que é isso, irmãos?
é quando Deus nos completa. A palavra de Deus na nossa vida nos completa. Só pela palavra de Deus, irmãos, um obreiro é completo. Se não for pela palavra de Deus, não. Porque tem uma obra enorme para ser feita. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer dizer, esta boa obra, amados irmãos, é o que nos responsabiliza. Como fazer esta boa obra? E esta boa obra, irmãos, é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho traz a transformação. A pregação do Evangelho, amados irmãos, ela traz a glória de Deus. Quando a gente prega a palavra de Deus, Deus lava a igreja. Quando a gente está pregando a palavra de Deus, irmãos, num culto de domingo, digamos, ou num outro qualquer, o que tem ali, irmãos, só Deus para saber. Mas a palavra de Deus, ela vai entrando, porque Deus tem poder para falar. E a palavra de Deus atinge o que está lá na frente, atinge o que está aqui no meio, fala com o que está lá na galeria. E a palavra de Deus, ela vai entrando, amados irmãos. A pregação de João Batista foi isto. Em Lucas capítulo 3, nos versículos 5 e 6, se não me falha a memória, ali tem a pregação de João Batista. E ali, irmãos, a pregação de João Batista, ele estava dizendo o que ia acontecer agora com o estabelecimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele diz, primeiro tópico dele, ele diz: todo vale se encherá. Um homem com a palavra de Deus na boca, irmãos, é terrível. Todo vale se encherá, ou será aterrado. O segundo tópico, ele diz assim: todo monte e outeiro serão abaixados. Terceiro tópico dele, ele diz assim: e os caminhos tortuosos serão endireitados. O quarto tópico dele, ele diz assim: e tudo que é escarpado será aplanado. E o quinto tópico dele diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. Irmãos, isso é pregação. Glória a Deus. Porque dá a impressão que João Batista está falando numa linguagem geográfica. Mas na realidade, irmãos, Deus não está preocupado com os vales, e nem com as montanhas, e nem com as curvas das estradas. Não é isto que ele está falando. O que ele está falando é muito mais do que isto. Ele está falando de vidas. Aqueles que estão no vale, Deus tira do vale. E se você vem e está no vale, Deus te tira do vale. Deus te tira do vale, porque a palavra de Deus, ela aterra o vale. Glória a Deus. Montanhas são os problemas intransponíveis que vêm pela frente. Mas quando a gente fala a palavra de Deus, as montanhas vão se baixando. Oh, aleluia, o caminho vai ficando no nível certo. O vale já foi aterrado, agora as montanhas são abaixadas. Deus vai preparando o caminho. Se tem alguma montanha diante de você, o Senhor vai abaixar esta montanha, pelo seu poder, pela sua palavra. E a ponto, irmãos, do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 7, ele faz uma pergunta e diz: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina. Deus remove o monte grande, Deus remove os empecilhos para que a igreja passe. Glória a Deus. O que é tortuoso são vidas tortas, gente no vício, na prostituição, na miséria da idolatria, na feitiçaria, cheio de demônios. Mas quando a palavra de Deus vai sendo falada, os demônios vão saindo, as pessoas vão ficando libertas, as pessoas vão ficando livres dos vícios.
Oh, aleluia, Deus vai mudando as coisas. Prega a palavra, companheiro. Encha-se da palavra hoje, nesta primeira segunda-feira do mês. Já recebemos bastante. Se equipe. Com a palavra. Vou terminar, porque tem muita coisa para ser feita. Perfeitamente instruído, o apto para fazer, para realizar todas as boas obras. E como fazê-las, irmãos? Pela palavra de Deus. Ela é a nossa ferramenta. Ela é o nosso equipamento. Se equipe com a palavra de Deus. Aleluia. E toda a carne verá a salvação de Deus. É o reino de Deus sendo implantado. E isso tem que ser feito, irmãos. E como vai ser feito? Como está sendo feito? Pela palavra de Deus. Vai, prega a palavra de Deus. Porque quando a gente prega a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele é implantado. Oh, glória a Deus. No terreno onde o diabo estava ali achando que fosse o dono, ele tem que sair. Porque agora quem vai tomar conta é o Senhor Jesus. Quando você prega a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele é empossado nas vidas. As pessoas vão vendo Jesus, vão vendo a glória de Deus, vão recebendo o poder do Espírito Santo, as enfermidades vão saindo, glória a Deus. A glória de Deus vai brilhando, a igreja vai se enchendo. Por isso a igreja vai recebendo, irmãos, a igreja vai recebendo. É Deus que vai soprando. Quando a igreja está cheia da palavra, um começa a dizer glória lá, outro começa a levantar a mão ali, outro começa a chorar ali, outro começa a falar em línguas ali, outro se levanta, está cheio. E a pessoa vai recebendo, os crentes vão recebendo as palavras. A igreja vai se derramando na glória de Deus. Receba esta palavra no seu coração, companheiro. Se encha da glória do Senhor. Se o Espírito Santo está pondo uma palavra no seu coração, é lá que Deus vai querer te usar. Talvez você não saiba aonde vai ser. Talvez você pense, vai ser aqui. Mas o Senhor sabe aonde vai usar você, com a palavra que Ele está pondo aí no seu coração. Glória a Deus. Então, amados irmãos, isto é implantar o reino de Deus nas vidas. É tirar o diabo e empossar Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isto? Decandarabaias, oreandarabás. Aleluia. Toda a escritura inspirada por Deus, ela é apta. Glória a Deus. O obreiro, ele é equipado. O obreiro é capacitado. Ele está agora, irmãos, de posse da arma necessária para fazer a obra de Deus. E para concluir aqui, irmãos, que já passou a hora. A palavra de Deus, ela tem poder criador. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus tem poder mantenedor. É 2 Pedro. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 5. Que diz que Deus, pela sua palavra, Ele criou os mundos. Tirou do meio das águas. E pela sua própria palavra, ela subsiste. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder criador e poder mantenedor. Foi o Senhor que nos criou e nos manteve até hoje. Deus é que tem sustentado a igreja ao longo destes 21 séculos. Glória a Deus. A palavra de Deus tem poder também, irmãos, renovador. Quando alguma coisa começa a querer envelhecer, a palavra de Deus renova. Foi por isso que Deus mandou Ezequiel profetizar no vale. Não é verdade? Abre a tua boca e profetiza no vale, irmão.
profetiza para os ossos secos. É claro que os ossos secos significam Israel, mas não vamos falar disso agora, mas somente dizer do efeito da palavra, do efeito renovador da palavra. Quando a gente fala, a igreja vai recebendo e o vale vai mudando, os ossos vão recebendo vida, poder renovador. Porventura o Senhor não está te renovando aqui nesta tarde? Porventura o Espírito Santo não está renovando você aí por dentro? Porventura, companheiro, o Espírito Santo já não encheu o teu coração com a palavra? Porventura o Senhor não está dizendo: eu vou te usar, vou renovar, vou fazer coisas novas, vou fazer coisas maravilhosas, vou abrir um novo horizonte diante de você, vou te dar outras oportunidades que você ainda não recebeu, vou te levar, vou fazer, porque a palavra de Deus, ela tem poder renovador. Glória a Deus. Se você vem enfermo, o Senhor cura a tua enfermidade e te dá uma saúde nova. E quantas vezes Jesus me curou pela palavra? Glória a Deus. Quantas vezes Jesus me curou pela palavra, amados irmãos? Aqui, neste púlpito do Belém, quantas vezes? Foi num congresso de jovens que eu estava aleijado da minha coluna. Tinha ido para o hospital. Cheguei a ser levado na cadeira de rodas, porque a crise era tão grande. Eu tinha 35 anos na época. Hoje eu estou com 58, nem parece, né? Parece mais. Glória a Deus. Amados irmãos, eu fico pensando como eu estaria hoje. Como eu estaria hoje? Mas no encontro de jovens, eu era um dos preletores, mas eu não estava pregando, era um outro irmão que estava pregando, um outro pastor que estava pregando. E nós estávamos em pé, o culto era lá na Praça da Sé. Só tinha o pastor, os dirigentes ali do trabalho e os preletores em cima daquele palanque. E quando a palavra estava sendo pregada, irmãos, eu senti uma espécie de uma agulhada na coluna. E eu não podia ficar em pé muito tempo. Pensei, vou sair daqui aleijado, vou sair daqui carregado. Mas era Deus me curando, porque aquela agulhada veio e eu recebi aquele alívio, aquele refrigério maravilhoso, glorioso. E eu disse, opa, está diferente das outras vezes. Porque quando me dava uma agulhada na coluna, irmãos, eu já começava a ficar torto. Glória a Deus, e a dor sumiu e eu me achei curado da minha coluna. Hoje, se dá para fazer a conta, a minha coluna tem só 23 anos. Tem uma coluna nova, porque o Senhor pela palavra renovou. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Lembra quando Pedro estava falando a palavra? O Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. Glorificado seja o nome do Senhor. Caiu, o Espírito Santo caiu. E eles começaram a falar línguas e profetizar. Fale a palavra de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Foi isto que aquele centurião disse para Jesus: dá uma palavra e o meu criado vai sarar lá. Oh, recandarabaias. Uma palavra somente de Deus é capaz, é suficiente. Toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada. Ela é apta para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou preparado para toda a boa obra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.